Caí na hotelaria de paraquedas. A Ilha da Magia, ela é da magia por causa disso. Com resultados incríveis. Quanto tempo dura esse ciclo? Negócio um dos mais antigos do mundo, né? Hoje nós estamos aqui com o Júnior, que ele é gerente de desenvolvimento de novos hotéis do grupo Accor. Primeiramente, obrigado Diogo, pela disponibilidade para vir trocar um pouco dessa experiência com a gente, experiência nesse mercado hoteleiro que tem se expandido com muita força. Antes de começar a gente entrar mais fundo nesse assunto, eu queria que você me desse um resumo da tua trajetória, como você entrou nesse mercado, há quanto tempo e como você chegou até esse momento como gerente de novos negócios. Legal. Vamos lá, Diogo. Primeiro, obrigado de novo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, dividindo histórias e conversas, que sempre é bom. Bom, a vida na hotelaria começou há 20 anos atrás, né? Isso já fala um pouquinho sobre a minha idade, é um pouco perigoso. Entrega, né? Um pouco. Mas 20 anos atrás, caí na hotelaria de paraquedas, sou formado em ciências contábeis, né? E estava num período de transição, ia até embora do Brasil, fazer intercâmbio. E aí um amigo que possui um hotel me convidou para fazer uma auditoria contábil no hotel. Trabalho pontual de 3 meses no máximo e depois era isso. Fiz o trabalho de auditoria, entreguei relatório para ele. Ele gostou bastante e falou assim, pô, você não quer implantar tudo isso que você falou? Falei, pô, mas hotel, cara, nunca imaginei trabalhando em hotel. Ele, não, vem aqui, só implanta e depois você segue a tua vida. Falei, então beleza, vamos lá. E aí fui lá, implantei, era para ser 3 meses, virou 1 ano, 2, 3, e daí para frente nunca mais saí da hotelaria. Desse hotel eu assumi como gerente geral de uma outra rede no Paraná. Eu sou do Paraná, então assumi em Curitiba a gerência geral de um hotel de uma rede lá do Sul. Fiquei 4 anos como gerente geral desse hotel e aí surgiu então a oportunidade de fazer uma entrevista dentro da Accor, né? Isso há 13 anos atrás, para fazer uma entrevista para assumir uma gerência dentro da Accor. Passei. Fui assumir o meu primeiro Ibis em Betim, Minas Gerais. De lá, fiquei 2 anos como gerente lá. Depois fui para o interior de São Paulo, assumi mais 2 hotéis, a gerência de um combo de 2 hotéis. Fiquei mais 4 anos gerenciando. E aí, após isso, eu fui para o corporativo. Fui para a sede da empresa em São Paulo. Trabalhar primeiro na parte de operações de franquia, cuidando de mais de 60 hotéis franqueados da rede. E aí, há 2 anos e meio atrás, surgiu essa oportunidade de ir para a área de desenvolvimento de novos negócios, fazer a parte anterior ao processo que eu fazia de operação, que é o processo de negociação, projeto e tudo antes do hotel abrir. Então, há 2 anos e meio, estou executando essa função de gerente de desenvolvimento de novos negócios dentro da Accor, super feliz e tendo a oportunidade aí de conhecer pessoas incríveis como você e tantas outras aqui em Florianópolis. Obrigado. Então, olha, interessante, né? Porque aqui a gente está numa cidade turística. Não sei se você já tinha vindo para cá antes. Sim, eu sou do Paraná, né? Então o nosso verão era em Santa Catarina. Legal. Aqui, a pessoa que visita uma vez aqui, a gente estava até comentando antes da gravação, a pessoa às vezes vem para cá, tem 2 tipos de pessoas que vêm para Florianópolis. Aquelas que se apaixonam e voltam todo ano, ou vem morar, né? Ou aquela pessoa que não gosta e não volta mais, e aí entra aquela lenda que a Ilha da Magia, ela é da magia por causa disso, que é ela que escolhe. Ela que escolhe a pessoa. Se ela te escolheu, você vai voltar com certeza. Mas, Júnior, Júnior, né? Isso. Júnior. Hoje, como que você vê essa expansão do mercado hoteleiro? Porque você já tem esse contato com esse segmento já há bastante tempo. Sim. Você percebeu uma mudança nessa linha do tempo, desde quando você entrou no mercado, começou a entender como funcionava, até hoje? Se teve mudança, qual foi a principal mudança que você percebeu nesse longo tempo?
A hotelaria, ela vive de ciclos, né? Eu acho que isso é bem importante. Ela é um ramo de negócio, um dos mais antigos do mundo, né? Desde que começaram os primeiros viajantes, começaram as primeiras estalagens, pousadas para receber os viajantes. Então, a hotelaria é muito antiga. E ela passa por ciclos. Como que é esse ciclo? Existem os ciclos onde a oferta hoteleira ela está menor, está escassa. Com isso, os hotéis começam a ter grandes ocupações, aumentos de diárias médias, e com isso a rentabilidade dos investidores vai ficando muito acima do mercado imobiliário, né? Isso desperta interesses, né? Poxa, estou ganhando dinheiro, quero fazer mais um, ou comenta para um amigo, investi em hotel, está dando muito dinheiro, aí o amigo quer investir também, e a gente começa a ter um boom de projetos hoteleiros. Conforme esses hotéis vão sendo construídos e inaugurados, o que acontece? Essa escassez da oferta hoteleira ela diminui. Sim. E ela passa a ter uma linearidade maior de rentabilidade para o investidor. Então, aquela rentabilidade que estava lá no alto, acima do mercado imobiliário, ela volta num patamar normal, como um aluguel residencial, como um aluguel comercial. Nesse momento, os projetos hoteleiros diminuem. Então, a gente entra num ciclo de poucos projetos. E aí, daqui a pouco, demanda começa a subir, não tem projeto hoteleiro, não tem hotel novo, volta-se a ser aquele ciclo anterior de altas rentabilidades, e assim a gente segue na hotelaria ano após ano. Tá? E o que aconteceu especificamente no Brasil? A gente teve, após os grandes eventos, 2014 Copa do Mundo, 2016 Olimpíadas, onde a gente teve um boom de projetos hoteleiros para atender esses grandes eventos, né? A gente teve esse boom de muitos hotéis sendo construídos para uma demanda específica, para a gente ter aquela demanda. E isso, infelizmente, ele corroborou com as crises que a gente teve no Brasil, que começou em 2015. Se a gente lembrar do nosso passado, a gente estava desde 2015 numa crise econômica muito grande dentro do país. E com isso o dinheiro fica escasso, os projetos hoteleiros diminuem. 2019, que foi o ano de recuperação da economia brasileira, a gente finalizou o ano de 2019 com números muito robustos na hotelaria. O que a gente imaginava? 2020 começa novamente o ciclo de expansão hoteleira. Mas aí o que acontece em 2020? Pandemia. Aí a gente tem 20, 21 praticamente parados, onde os empresários e todo mundo na sociedade estava tentando entender e sobreviver, Sim, sem saber direito o amanhã. Então, os investimentos foram mínimos. E isso fez com que, após pandemia, com esse boom das viagens locais que a pandemia trouxe, essas viagens mais curtas, mais constantes, e aí não tinha mais projeto hoteleiro, não tinha hotel novo saindo, o que acontece? Novamente, 22, 23, 24 e 25, a hotelaria trouxe números incríveis. Ocupações lá em cima, aumento de diária média muito significativo e com, logicamente, aumentos significativos de rentabilidade para o investidor. Então, agora, nos últimos 2 anos, 24 e 25, a gente começa a ver novamente o ciclo de alta da procura dos investidores por produtos hoteleiros. Então, esses últimos 2 anos, por exemplo, na Accor, foram anos incríveis de assinaturas de novos contratos para a gente dentro da rede, porque é justamente isso, 2022, 23, 24, de números muito robustos. Interessante. Então, agora a gente está numa fase que vai de novo voltar para esse ciclo de alta. A pergunta é a seguinte: tem como ter uma noção, acredito que você tenha, de quanto tempo dura esse ciclo? Né? Porque como a gente e o investidor ele acompanha isso também. Eu vou investir, tá dando agora, depois eu diminuo meu investimento, vou para outro mercado que tá dando mais, e assim vai. Para esse investidor
que talvez até nem conhecia o mercado hoteleiro e que fala assim, oh, interessante, quero saber mais sobre isso. Se eu investir agora, será que esse ciclo ele vai ter mais quanto período, qual vai ser o período assim que ele vai se manter na tua visão? Legal, bela pergunta. Bom, tendo em vista o tempo, esse hiato de pelo menos 10 anos que a gente está de 2015 a 2025, a gente diz que a gente está uns 2 ciclos atrasados na hotelaria de saída de novos produtos. O que a gente fala que é um ciclo de hotelaria? Desde a negociação, que você começa a negociar com o investidor, até a assinatura de contrato, realização dos projetos, aprovações, construção desse hotel e abertura, a gente fala de um ciclo de pelo menos 5 anos. Tá? Interessante. Se a gente está 2 ciclos atrasados, a gente já fala de investimentos acima do que o mercado residencial e comercial está entregando, de pelo menos 10 anos à frente. Né? Só que, se a gente está 2 ciclos atrasado, o terceiro ainda vai ter rentabilidades muito altas. Né? Então, eu digo para você que eu vislumbro aí, pelo menos aí, de 14 a 15 anos de rentabilidades muito robustas para a hotelaria brasileira. Tá? Até porque esse movimento ele é um movimento lento, né? Sim. É um movimento que ele vai... E tem a questão também que às vezes a pessoa não tem a noção, que não é somente a questão da rentabilidade. Daqui a pouco esse imóvel, essa unidade que ela compra num determinado valor, daqui 5 anos, se ela quer sair do investimento, está valendo muito mais. Né? É isso. Esse é o grande chamariz da hotelaria profissional para um investidor qualificado, que é um investidor que ele quer diversificar sua carteira de investimentos. Né? Porque a hotelaria, ela, além da rentabilidade mensal que ela proporciona para o investidor, tem o ganho do capital através do imóvel que ele adquire. Valorização do imóvel. Do imóvel que ele adquire. E junto com tudo isso, se ele está junto com uma rede ou uma operação profissional, o dinheiro está trabalhando para ele. Ele não precisa estar no dia a dia resolvendo problemas, no dia a dia vendo se o produto dele está sendo bem cuidado, se o cliente dele está sendo bem atendido. Tudo isso, essa hotelaria profissional, uma rede profissional de hotelaria, tudo isso ela vai entregar para o investidor. E o investidor só tem o trabalho de conferir mensalmente se ele está satisfeito ou não com o que está dando. Então, para o investidor que quer que o dinheiro trabalhe para ele, a hotelaria é um caso perfeito, porque ele ganha tanto na valorização do imóvel quanto na renda passiva. Isso sem ter uma ação direta do trabalho dele de estar ali, que o boi só engorda aos olhos do dono. Vai ter alguém cuidando do boi ali. Sem ter que se desvirtuar do exercício principal dele de profissão. Então, interessante. Agora, eu queria entender um pouco mais de como é feito a avaliação para você como uma pessoa que trabalha na expansão, né, de novos projetos. Quais números, quais dados e o que é observado, o que é estudado para tomar a decisão e falar assim, ó, olha, Floripa, ou nesse local em Floripa, é um bom lugar para fazer para expandir. Qual que é o critério usado para definir se é bom ou se é ruim? Legal, vamos lá. Existem 2 caminhos que a gente segue para a expansão de novos produtos dentro da rede. O primeiro é o trabalho ativo, que nós da área de desenvolvimento de novos negócios fazemos, que é o que todo ano a gente faz o mapeamento de cidades, levando em consideração tamanho da população, indicadores macroeconômicos, como crescimento do PIB de serviço, o quanto que a cidade hoje tem empresas com potencial de investimento ou empresas que têm demandas grandes. Então, a gente mapeia isso, esses dados macroeconômicos. Tá? E a gente entende, nessa cidade, que os números macroeconômicos são muito bons. Como é a concorrência hoteleira? Hoje, a concorrência hoteleira ela é estruturada,
já é uma concorrência hoteleira que não nos permite ir com mais um hotel facilmente, ou é uma concorrência hoteleira deficitária? Hoje a gente chegando com um produto facilmente a gente lidera mercado, porque hoje a gente tem as marcas mais fortes da hotelaria do Brasil, Ibis, Ibis Styles, Ibis Budget, Mercury, Novotel, são marcas notoriamente conhecidas. Então a gente chega e facilmente lidera o mercado. Como que é essa análise da concorrência? A gente chegando a um denominador que essa cidade é interessante, nessa busca ativa, a gente coloca ela lá como em evidência e durante o ano a gente faz viagens até essas cidades para fomentar negócios, para falar com investidores, para fomentar a possibilidade de um projeto hoteleiro na cidade. Tá? Mas existe também a expansão reativa. Reativa, como é? A gente tem canais de contato para quem quer ser um franqueado nosso, para quem quer ser um investidor nosso. A gente tem também muitos contatos no mercado imobiliário. Então, às vezes, uma cidade que, a princípio, a gente não está fazendo essa busca ativa, tem algum investidor que entra em contato e diz, poxa, minha cidade está faltando hotel, eu queria construir um hotel, como que eu faço para fazer isso? E aí sim, a gente entra em contato com o investidor e faz quase o mesmo trabalho. Analisa primeiro a cidade, os dados da cidade, concorrência hoteleira, questão de demanda corporativa, lazer, como é. E aí, se a gente entender que é uma cidade que faz sentido falar de mais um hotel, aí sim a gente fala com o investidor, analisa a área, o terreno que ele possui, se é um terreno com uma localização privilegiada, que vai atender ao perfil do nosso hóspede, que vai dar conforto, vai dar serviço, vai dar tudo que o hóspede precisa. Se tudo isso se encaixar, a gente segue em frente para viabilizar um projeto de um novo hotel dentro da localização. Legal. Tá. Agora, qual que é a tua visão hoje, já que você veio aqui para Floripa? Você mora onde atualmente? São Paulo. São Paulo também. Você veio para Floripa. Hoje, qual que é a visão que você tem com relação à Floripa? Vamos falar um pouco mais sobre o norte da ilha, né? Uhum. Onde a gente está e que a gente está projetando aí negócios futuros. Como que você vê essa região aqui? Não sei se você já chegou a fazer um levantamento de dados, algum pré-estudo, Você já conhece um pouco, né? Mas qual que é a tua visão? Sim, a gente já tem hotéis em Florianópolis, né? A gente tem 3 hotéis aqui em Florianópolis, o Mercury, o Novotel e o Ibis, com resultados muito bons, o que já nos dá um ânimo muito grande em relação à cidade. Porém, o norte da ilha é uma região inexplorada ainda para a hotelaria. Você vê a hotelaria no norte da ilha, ela é feita de pequenos hotéis, pousadas. Você não tem uma rede hoteleira no norte da ilha. Justamente porque no decorrer dos anos, todas as análises que a gente fazia do norte da ilha, ela era caracterizada muito pelo turismo de temporada. Né? Uhum. Durante a temporada, um fluxo gigante de pessoas. Né? Se você fizesse 5 hotéis, você lotava os 5 hotéis. Porém, na baixa temporada, a demanda caía muito significativamente. E a gente... e o custo operacional para manter uma porta aberta. E a gente entendia que isso inviabilizava projetos hoteleiros, porque um hotel não pode ser feito para 4 meses do ano, ele tem que ser feito para 12 meses do ano. Porém, agora, né, a gente começou algumas conversas aqui no norte da ilha, e nessas conversas a gente está vendo a expansão corporativa do norte da ilha, né? Principalmente onde estamos, que é o Parque Sapiens, né? um polo tecnológico aqui do sul. O Vale do Silício do Brasil. Vale do Silício do Brasil. E aí, todo o potencial que o Parque Sapiens tem, que ele já e tudo que está vindo para cá com o apoio de autoridades, de empresários, de todo mundo que quer transformar realmente essa localidade numa localidade mais corporativa também. E isso para a gente é muito importante. Por quê? Porque ele preenche essa lacuna
que até então a gente via no norte da ilha, de ser um turismo apenas de temporada. E eu percebi o seguinte, eu tô aqui há quase 20 anos, e quando eu cheguei aqui, eu cheguei em Canasvieiras, inclusive foi o primeiro lugar que eu conheci, eu morava no extremo oeste de Santa Catarina, São José do Cedro, lá no... Vocês conhecem? Não conheço, não, cara. Dificilmente iria conhecer. Tem 15 mil habitantes a cidade. Eu estudava e a gente veio de excursão. E a gente ficou justamente aqui em Canasvieiras. E depois de alguns anos, quando eu vim visitar, eu tinha aí uns 14 anos. Depois eu vim morar com 16 para 17 anos. Legal. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei na baixa temporada. E uma coisa que hoje não existe mais, como existia antigamente, é que você caminhava na rua e você via uns 4, 5 cachorros. Só faltou a bola de feno. De feno passando. Passando com o vento. Era absolutamente morto. E na temporada explodia. E eu percebi ao longo dos anos que o crescimento da região, um dos fatores também que fez com que o norte da ilha crescesse foi que eles centralizaram o norte da ilha. Como? A prefeitura trouxe a estrutura do centro para o bairro. Legal. Nós tivemos também muitas empresas multinacionais, mercados, supermercados, atacadistas que começaram a se posicionar no norte da ilha. E esse crescimento, eu sempre digo que esse pessoal, quando eles vêm para construir, eles não montam um mercado, uma rede, para ver se vai dar certo. Eles têm já dados. Então, o que eu percebi ao longo dos anos? Que esse movimento ele é intenso o ano inteiro. Sim. Na temporada a gente tem esse a mais que é o turismo. Mas hoje Floripa não vive mais só de turismo. Existe o turismo com muita força, mas justamente essa questão corporativa, por causa da qualidade de vida, muitas empresas de tecnologia vieram para cá, a pessoa consegue trabalhar aqui, viver tranquilamente aqui, a gente está num lugar que o índice de segurança pública aqui é o primeiro no Brasil entre as capitais. Então eu percebi esse movimento de fora da temporada, agora ainda tem um movimento, mas obviamente que não é o suficiente, sem falar do lado corporativo, não é o suficiente para um hotel se manter um ano inteiro, ainda mais com uma estrutura dessa. Uhum. E eu percebo também que começaram a acontecer muitos eventos que antigamente não tinha. Ironman, que acontece dentro da ilha, vários eventos de corrida, de triatlon, tudo isso vai fomentando essa questão das locações. E aqui, esse polo tecnológico, que é o Sapiens Park aqui, ele acabou trazendo esse fluxo intenso absolutamente o ano inteiro. Sim. Então, por isso eu acredito que esse é o lado que trouxe uma visão mais para o norte da ilha aqui. É isso. Não, e é muito bacana, assim, hoje passei o dia aqui no Sapiens Park, né? Em conversas pela manhã, depois fomos almoçar aqui, e é muito bacana ver o quanto tem vida já circulando, né? Quanto parte de gastronomia muito rica, muito gostoso de você ficar, muita gente já trabalhando aqui no Sapiens Park, muita gente de Canasvieiras, ao redor, vindo almoçar, vindo comer aqui. Então, fiquei pouco, é um dia, mas já deu para ter um sentimento muito bom de realmente estar acontecendo algo diferente no norte da ilha, né? Igual você falou, todo esse movimento ele é importante, mas ele tem que ser robusto e ele tem que ser consistente. E é isso que a gente hoje está aqui para analisar, para conversar, para entender um pouco mais qual realmente é esse futuro do norte da ilha e se nesse futuro um hotel é bem-vindo, né? E eu vou te falar, tá? As primeiras impressões foram ótimas e bem animadoras. Interessante. Então, para esse investidor que ele não conhece muito, como você mencionou antes, o perfil desse investidor é um investidor mais qualificado, né? Ele é um investidor que ele tem já um nível de consciência maior sobre esse mercado. Qual recomendação você daria para um investidor que não conhece esse mercado e que gostaria de entrar para investir nesse segmento?
Qual que é o norte que você daria para esse investidor, para ele conhecer um pouco mais e conseguir tomar uma decisão? Eu acho que não é nem questão só hoteleira, acho de qualquer ramo de negócio. Se você não conhece, se alie, se una a marcas fortes, a empresas que têm um know-how muito grande, que têm uma vivência de mercado muito grande, porque isso vai te dar segurança para você fazer o seu investimento. Depois, procure conhecimento, converse primeiro com esses profissionais do ramo, no caso da hotelaria, converse com quem entende, com quem está no mercado há muito tempo, com quem tem as marcas mais fortes do mercado, entenda mais sobre o negócio, entenda mais quais são os potenciais ganhos que você tem, quais são os riscos que você corre, porque é um investimento, a gente tem que entender isso, é um investimento. Quando você adquire um contrato com a gente, você está adquirindo uma renda mensalmente, né? Você tem a sua matrícula, você tem o seu imóvel, mas ele não é para uso próprio. Você está colocando ele para aluguel, para ser rentabilizado mensalmente. Eu até ia perguntar sobre isso mesmo. Né? Que daí a gente entra nessa questão do formato, né? Sim. Como que funciona? Eu fui lá, comprei uma unidade e a partir desse momento o hotel ele passa a administrar isso, e como que funciona esse formato? Você tem vários formatos que você consegue ser um investidor de hotelaria, né? Você tem o formato onde você é um investidor que tem um potencial financeiro muito grande e você é dono de um hotel inteiro sozinho. Sozinho você é dono desse hotel, né? Esse hotel é patrimonial para você. Então, você vai fazer o hotel com toda a nossa orientação, com todo o nosso suporte, e depois a operação também. A gente tem todas as soluções para a operação e para o dia a dia desse hotel, e você fica recebendo a sua renda passiva ali mensalmente, sendo munido de relatórios de todas as prestações de conta. Mas assim, eu não tenho dinheiro para fazer um hotel inteiro sozinho. Então você tem outros caminhos a seguir. Hoje a gente trabalha com muitos parceiros que eles fazem o quê? Eles desenvolvem um hotel, um projeto hoteleiro, e eles fazem a venda das unidades, que é onde eles individualizam as matrículas, e o investidor pode comprar uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, quantas ele quiser. E aí o que acontece? Ele vai entrar numa sociedade com vários investidores, né? Ele vai ter, vamos dizer assim, uma cota de desse hotel, onde ele vai receber a sua rentabilidade de acordo com o número de unidades que ele possui. E a única coisa é que dentro do nosso modelo de negócio, essa unidade tem que ficar à locação do hotel. Não é como se fosse, hoje eu quero morar no apartamento, mês que vem eu quero dar para vocês locarem, no outro mês eu quero morar de novo. É um contrato de enquanto você tiver com as nossas marcas, esse apartamento tem que estar disponível para alocar como hotel. Como apartamento de hotel. Interessante. Era isso que eu estava aqui me perguntando, até como eu mencionei, não é o meu nicho de atuação. Então, no caso, quando a unidade ela foi comprada dentro desse contexto, porque a administradora ali só vai administrar o prédio inteiro, né? Sim. O hotel, é um hotel. Isso. Você tem o direito da renda. É um Isso. investimento. Que Isso. fique claro que não é... Porque tem pessoas que moram em hotel aí, mas é outra tipo de... outra coisa. Interessante. Aqui é uma questão de investimento mesmo. E é legal. Não que você precisa ficar com isso para o resto da vida. Daqui 6 anos surgiu uma bela oportunidade de negócio. Quero utilizar e quero vender essa unidade para um outro investidor para ter esse dinheiro em mão para aplicar ou para comprar outra coisa. Você pode, no momento que você quiser, vender essa tua matrícula. É um apartamento. Sim. Você vende essa tua matrícula. A única coisa que, contratualmente, quem comprar de você tem que entrar no pool hoteleiro, que a gente fala. Interessante. Entendeu? É a única coisa. Júnior, vamos nos encaminhar para o final. Isso. Gostaria de saber se você quer adicionar, acrescentar alguma coisa,
falar alguma coisa que eu não perguntei, às vezes a gente vai conversando aqui, esqueço. Alguma coisa que você queira mencionar, falar sobre o mercado, para a gente finalizar nosso bate-papo aqui? Não, acho que a gente falou praticamente de tudo, só salientar realmente que a gente está vivendo anos de ouro da hotelaria. São anos com resultados incríveis, ano após ano, superando expectativas, superando orçamentos. Isso nos enche de ânimo e de vontade de desbravar o Brasil à procura de novas cidades, de novos investidores que queiram viabilizar um projeto hoteleiro. Então, dizer que a Accor hoje é disparada a maior empresa de hotelaria do Brasil, 5 vezes maior do que a segunda colocada e crescendo numa velocidade também muito grande, porque possui as marcas mais conhecidas e as marcas mais renomadas do mercado hoteleiro no Brasil. E tenha certeza, você investidor que quer entender mais, que quer saber como fazer parte do mundo hoteleiro, tenha certeza que em contato com a gente você vai estar realmente seguro e vai estar em contato com profissionais renomados, com anos de experiência e que hoje possui uma gama de investidores satisfeitos muito grandes, e a gente vai conversar, vai bater papo, vai explicar todos os detalhes de como você pode ser um investidor de hotel. Agora, para que as pessoas possam, por exemplo... Aliás, uma pergunta que eu fiquei com uma dúvida aqui. Hoje, a Accor, ela administra, mas ela não tem um segmento que comercializa as unidades? Não. Não, ela... Não, a nossa parte é só hotelaria. Só hotelaria. Só hotelaria. Os proprietários, se quiser vender, comprar, entre... Daí cada proprietário, cada investidor decide se quer vender, se não quer vender, quanto quer vender ou não do negócio, qual o valor que quer vender. Isso é tudo nosso investidor. A gente, o nosso core é só operar o hotel e realmente dar todo o suporte e todas as orientações que o investidor precisa, desde o primeiro rabisco do projeto hoteleiro até depois que o hotel abre as portas. Durante todo o tempo que tiver uma bandeira nossa na fachada, a gente vai estar junto com o investidor, com a equipe mais completa de profissionais da hotelaria. Júnior, muito obrigado pela participação. Nada. Obrigado você, Diogo. Eu acredito que eu aprendi muita coisa aqui, porque não é minha área de atuação. Eu, como corretor de imóveis, trabalho mais foco em venda. Sou muito nichado aqui em Floripa. Legal. Mas eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo, que assistiram até aqui também, conseguiram ter uma noção, uma introdução, né, digamos assim, de como funciona um pouco esse mercado e como ele pode trazer uma rentabilidade sem você ter que estar preocupado em, por exemplo, às vezes o pessoal compra, coloca para locação, por exemplo, diária. Aqui tem muito isso. Compra um apartamento e coloca a locação de diária, só que tem que ir lá, tem que fazer o check-in, tem que fazer o check-out. Tem que fazer tudo. Limpar, manutenção do prédio. Tem que pintar as paredes, tem que fazer tudo. Isso, tem que cuidar de tudo. Na hotelaria, a gente cuida para você. Interessante. E esse episódio aqui, ele foi patrocinado pela Latin LED, que é uma empresa que vende, comercializa para o Brasil inteiro painéis de LED de todos os tipos para colocar lá na área da piscina, para interno, externo, enfim, de altíssima qualidade, que fica sediado aqui no Sapiens Park, e também o patrocínio aqui do podcast do Sapiens. E eu sou Diogo Tressi, corretor de imóveis aqui em Floripa, especialista no norte da ilha, e quero te agradecer aí mais uma vez. Obrigado pela disponibilidade e vamos até a próxima. Obrigado, até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.